tive um sonho. E nesse sonho foi a confirmação de algumas coisas, creio eu, que estão para acontecer ou já estão acontecendo. Eu não assisto muito televisão, eu comecei a assistir televisão de novo, deve ter um mês, sei lá. Na verdade não é TV, eu assisto mais a internet. Esses últimos dias eu tenho colocado numa TV ao vivo, no YouTube e tal. Mas assim, eu não presto muita atenção, então eu não fico por dentro de tudo que está acontecendo. Porém, a gente que conhece um pouquinho da palavra, a gente conhece um pouquinho das profecias e o que será no final dos tempos que nós já estamos vivendo. E quando a gente sabe discernir também o que são sonhos normais, comuns, e o que são sonhos reveladores. Sim, sonhos de revelação. Não tem como confundir. E eu tive um sonho no qual estava eu, mais três pessoas, se eu não me engano, nós, né, de conhecidos, estávamos dentro, inclusive eram parentes, primos, e estávamos dentro de um ônibus, se eu não me engano, e de repente nós estávamos numa estrada, como se fosse aquele final ali da Paulista. Eu esqueço o nome, mas tem uma avenida que passa por baixo do viaduto, onde tem ruas em cima, não é viaduto, né? Tem eu não sei se posso dizer pontilhão, né? Mas enfim, como se fosse cruzamentos embaixo, como se fosse, vamos supor, que for, né, túneis, mas na verdade são outras ruas feitas por cima, outra que passa por baixo, como se fosse uma estrada. Tem uma outra avenida também, é que já faz tanto tempo que eu tô sem carro que eu não me lembro, mas eu passava muito por lá, inclusive que leva para pro aeroporto também. Eu não lembro o nome, mas enfim, era uma avenida, rodovias, alguma coisa assim, que de longe você via reta, né? Tipo, às vezes um pouquinho, uma reta que você olha reta, mas com descida, com subida, e outra passando por cima, e você via que você estava realmente debaixo de como se fosse um viaduto. E dentro do ônibus eu via carros batendo, desgovernados. Carros correndo muito, como se realmente tivesse faltado freio e eles não tinham domínio, eles não tinham controle. Não tinha como eles recuperarem o freio ali dos automóveis. E os carros, começava de um, daqui a pouco já estava o outro, nisso que um carro batia na traseira do outro, e o outro já ia também mais adiante, e também como se estivesse com o pé no acelerador muito forçado, e assim ia, e era uma loucura, era muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, muitos carros, e eram ônibus desgovernados, ônibus correndo muito, e você via o desespero das pessoas, aquela coisa toda. Inclusive, o que eu tava, se eu não me engano, ele bateu, mas aí a gente sobreviveu. E a gente saiu e tava assim no cantinho, como se fosse... Eu me lembro até o cantinho, eu comparo um pouquinho com um pedacinho da Imigrantes, quando a gente passa por aqueles túneis, sabe? Mas só um pedacinho, assim, comparando um pouquinho. E quando eu olho, eu lembro que eu demorei um pouco para passar do outro lado, mas enquanto a gente ficou parado ali, a gente estava observando muita coisa acontecendo. E realmente era um ônibus que é como se não fosse somente defeito, falha mecânica, não era furacão, não era vento, eu não via, não era. O que eu enxergava realmente era, no meu discernimento, algo espiritual. Era algo que os nossos olhos não conseguem ver. Como se fosse uma guerra invisível espiritual para cima dos carros, causando todos aqueles acidentes. Carros batendo, sem freios, virando, capotando,
E eu sei que antes de bater, antes de capotar, antes de qualquer impacto, era como se alguma coisa estivesse provocando aquilo. Alguma coisa que a gente não vê. Alguma coisa espiritual, vamos dizer, como demônios, vamos supor, que a gente não vê, né? A gente não estava vendo ali. Tem gente que consegue, né? Mas não, eu não via. Mas eu percebia que era algo, sim. Isso depois de muito observar. Ela estava claramente que era. Era como se realmente se tivesse se juntado ali legiões, ou eu acho que mais ou menos isso, se vocês conseguem me entender. Eu sei que o YouTube vai, não sei se vai permitir, se vai tirar alcance, porque todas as vezes que eu tento postar alguma coisa mais assim, que eu falo mais abertamente, diminui o alcance que eu percebo, se eu não estiver enganada. E mais ou menos isso. Algo que estava provocando tudo aquilo, que nenhum ser humano estava conseguindo ter domínio naquele exato momento. Como se uma guerra tivesse estourado, uma guerra espiritual, uma guerra onde forças invisíveis estavam forçando tudo aquilo, causando tudo aquilo, empurrando muitos ônibus, muito rápido. Era realmente como se estivesse empurrando mesmo, assim, algo. E umas coisas muito grandes, e dava muito medo, porque eram ônibus, se eu não me engano, caminhões. Eu não me lembro perfeitamente do caminhão, mas eu lembro perfeitamente de ônibus e carros, automóveis. E o discernimento que eu cheguei. Eu sei que acordei e eu senti que... Porque toda vez que eu tenho sonhos assim, que não é sempre, é difícil acontecer. Quando a gente sabe que são sonhos que não são sonhos normais, sonhos comuns. Eu já fiquei meio assim, eu já entendi. E eu senti um incômodo de Deus. E eu senti Deus falando pra vir e já gravar o vídeo e falar: vai logo, Rosenilda, vai e grava. Como assim? Né? Como se realmente eu tivesse essa missão de estar vindo aqui. Como isso já aconteceu, algumas coisas parecidas já aconteceram comigo ao longo da minha vida. E da última vez eu fiquei com medo, porque... com medo de Deus, temendo a Deus. Porque Deus, quando Ele nos dá revelações, quando dá sonhos e coisas assim, mesmo de repente a gente acha que a gente não está sendo digna de estar recebendo algo, mas se a gente sente que tem que ser feito e nós não fazemos e não entregamos e não passamos, é terrível. Porque passa um tempo, aí as coisas começam a acontecer e a gente lembra que era para ter entregue. Porque ali era um alerta, ali era um sinal, ali era um aviso para que a gente venha se preparar para o que vai acontecer, para o que pode acontecer. Geralmente para o que vai acontecer. E então eu pensei, ainda fiquei relutando, mas eu venho sentindo esse incômodo. Eu realmente senti que Deus quer mesmo que eu grave esse vídeo e contando isso. O discernimento é a conclusão que eu cheguei. Os demônios, eles agem por região. Se vocês se informarem, ou procurarem saber, ou pesquisarem e tal, até mesmo com aqueles que, né, fazem parte das trevas, eles servem e tal, os que já foram, que não são mais, os que se converteram, eles realmente falam isso, confirmam isso. Eles agem por regiões. Às vezes existem algumas regiões que você vê muitos viciados em drogas, muitos drogados, e parece incrível, né? Porque você para e fica, mas o que acontece nesse lugar? Porque fica tudo ali amontoado, tudo ali naquele lugar. Ou de repente um outro local onde você vê que existem pessoas, vamos supor, fazendo programa.
É sempre naquele lugar, sempre tem várias pessoas. Eu me lembro até de uma região ali indo pra onde eu trabalhei, no Shopping Ibirapuera, passava na avenida ali. Não sei hoje, mas sempre tinha. Às vezes você também fica sabendo de algo que acontece muito. Ah, estupro. Toda vez que passa, mulher que passa ali tem que tomar cuidado, porque ali sempre tem alguma coisa, sempre tem uma história de alguém que sofreu uma violência, sofreu um estupro, então. Ou lugares onde, ali tem muito roubo, ali tem muito assalto, né? E muitas pessoas acabam alertando, não passe por lá, ó, toma cuidado com o horário que você vai passar por ali, não sei o quê, porque ali tem muito assalto, ali tem muito não sei o quê. Enfim, isso já tem anos, eu já tinha parado pra pensar um pouquinho, depois que eu ouvi o testemunho, depois que eu ouvi ex-servidor da escuridão falando, eu tive mais certeza e realmente era já Deus mostrando. A conclusão que eu cheguei é que eu tenho que entregar esse sonho aqui. Não importa se uma só pessoa assista, mas que se essa pessoa assistir e essa pessoa puder passar adiante para os seus amigos, falar, contar, ouviu? Conta para os seus amigos, conta para os parentes, para os seus amados, seus queridos, conta na sua igreja, conta no seu serviço, principalmente para pessoas que têm automóveis, pessoas que andam muito de ônibus, pessoas que andam muito nessas rodovias que eu tô dizendo, nessas rodovias que eu estou falando, essas avenidas. Conta para elas, conte para elas, por favor, tomar mais cuidado, ser mais vigilante, tenta não sair de casa sem orar, sabe? É muito importante isso quando você, antes de você sair de casa, não importa como você esteja, de repente você fala, eu não sou digna de oração, se eu pedir para Deus me proteger, Ele não vai me ouvir. Faz a sua parte. Antes de sair, principalmente para quem tem carro, leva a sua chave para ungir, se você puder. Se você tem o óleo da unção na sua casa, unja a chave, unja o carro, unja a sua visão, seu ouvido, unja a sua testa, a cabeça, se unge. Unge os seus pés se puder. Ajoelhe, nem que seja 1, 2 minutos. Peça para Deus te guardar. Peça para Deus te blindar, te tornar invisível a tudo e qualquer malignidade. Peça para Deus guardar você, o seu automóvel, o ônibus em que você estiver. Porque às vezes as pessoas saem e pedem só por ele mesmo. Mas você tem que pedir por tudo, todos. Se você vai entrar num ônibus, peça pelo ônibus inteiro, pelo motorista, por todos os passageiros, pela rua. Peça para Deus, medite ali em espírito, fala com Deus enquanto você estiver dentro. Fala, Senhor, acampa os teus anjos ao redor deste ônibus. Acampa os teus anjos aqui nesta avenida, nesta rodovia, neste cruzamento, neste viaduto, nessa estrada. Guarda, livra de toda armadilha do inimigo, livra de tudo que vem das trevas, proteja, pede para Deus, peça para Deus mesmo, sabe? Isso é muito importante. Enfim, não pense só em você, pense sempre num todo, pense sempre que nós sempre precisamos de outras pessoas também. Então, quando você ora, não somente por você, Deus ele tá guardando todo mundo. Porque se um carro tá guardado, o outro não. Um bate no outro, o outro no outro e assim vai. E acaba batendo, entende? Peça por todos, porque quando a gente pede para Deus por um todo, Deus ele age num todo. E eu senti que foi isso. Eu senti que eu tinha que entregar esse sonho aqui. Eu senti que Deus, ele quer que nós estejamos preparados para o que vai acontecer. Tá bom? Era só isso. Era só isso.
Era só isso que eu queria entregar aqui. Não importa qual a religião que você seja, faça isso. Que Deus abençoe, um ótimo final de domingo. Não esqueça de amanhã, segunda-feira, quando você for sair para trabalhar, ou para uma viagem, ou para algum lugar, não esqueça de fazer isso. E passe adiante. Não precisa passar o vídeo, passe a notícia. Deus abençoe, um beijo no coração.